Sétimo item da pauta, processo número 00058-520048/2017-21. Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator: Ricardo Bezerra. Por favor, diretora, a leitura do relatório. Trata-se... Só um minuto, a doutora Paula tinha pedido também, né? Não, só para confirmar. Daqui a pouco a gente só para confirmar. Por favor, diretor, desculpe. Trata-se de pedido de reconsideração combinado com recurso hierárquico protocolizado pela empresa Inframérica, concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, S.A. A Superintendência de Regulação Econômica e Aeroportos analisou o pedido de revisão extraordinária formulado pela recorrente, no que diz respeito ao pleito da concessionária. A fim de facilitar a tramitação, análise e deliberação dos diversos eventos que compõem o pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, a área técnica competente, diante da apresentação do recurso ora sob análise, instaurou o presente processo, cujo conteúdo tem por objeto a análise e deliberação da diretoria especificamente sobre o pedido de revisão extraordinária quanto ao evento intitulado de Anexo 19, das inconsistências verificadas em relação às instalações destinadas aos órgãos públicos. É o breve relatório, senhores. Por favor, doutora Paula. A senhora já conhece o trâmite, vai ter o prazo de 15 minutos, seja muito bem-vinda. Pedir a hashtag, Vitor. Só um minuto para ele, para o sistema, fazer constar no sistema. Pronto. Boa tarde, senhores diretores. Muito obrigada por nos receber. Na verdade, a nossa manifestação vai ser bastante rápida. O nosso pleito, ele diz respeito a algumas solicitações que foram feitas pelos órgãos públicos durante a construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Eu estava lá presente e hoje qual foi a situação que a gente encontrou lá é que existia vamos dizer assim, para não poder me indispor, a Inframérica vai pagar tudo. Então, o que ocorreu, na verdade, nós ficamos reféns dos órgãos públicos, principalmente para a abertura do aeroporto. Nós tivemos pelo menos 20 projetos enviados para todos os órgãos públicos, todos aprovados e mudados depois de executados. Eu cheguei ao cúmulo de 2 dias antes da abertura do aeroporto, ter que ir a uma loja de imóveis, porque a Receita Federal diria que não iria alfandegar o meu aeroporto se não existisse um sofá para a recepção dos órgãos públicos, e aquilo ali estava previsto e era no meu contrato, e eu teria que, teoricamente, dar uma área com os desejos dos órgãos públicos. Isso foi uma situação bastante estressante, que gerou um ônus bastante razoável. A gente reformou a área da Anvisa, por exemplo, 3 vezes. A gente reformou a área da Vigiagro 2. Da Receita, eu perdi as contas. Da Receita, a cada semana a gente tinha uma demanda nova de uma área ociosa, que hoje ocupa um local razoável do meu terminal,
e a quantidade de demanda não para. Nós tivemos que comprar 5 computadores com o nosso orçamento para colocar na área de desembarque, quando existe um fiscal da Receita Federal fazendo o desembarque dos passageiros para um único voo internacional. A nossa demanda não está relacionada à obrigação de termos salas para a Receita Federal, termos salas para a Anvisa. A nossa demanda tá voltada mais para os exageros que acontecem hoje, que aconteceram com a gente na época da construção e que continuam acontecendo não só no aeroporto não só no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, mas também no aeroporto de Brasília, no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Campinas. Nós entendemos que a nossa aquisição de bens ela é mais ágil, mas também nós não entendemos que a cláusula do contrato de concessão, quando diz que eu tenho que dar a área adequada para o órgão público atuar, significa que eu tenho que comprar um sofá, ou uma televisão, ou 5 rádios, ou 15 beliches para o órgão público. E tudo isso baseado na portaria de alfandegamento. Então, é nesse sentido que vem o nosso pleito de reequilíbrio econômico e financeiro. É no sentido de existe uma razoabilidade, a razoabilidade foi ultrapassada e foi utilizada uma legislação que não previa exatamente aquilo que estava sendo pedido. Mas foi feito e a empresa ficou refém disso. Basicamente esse o nosso pedido. Obrigado, doutora Paula. Diretor, só um adendo. Esse processo, ele trata de todo esse material? É isso que eu ia fazer essa consideração com a doutora Paula, é que nesse caso específico aqui do anexo 19, não trata sobre isso, só a parte da receita aqui são 4 canis, instalação de 4 canis. Isso. Então não tem o pedido não está formulado sobre essas outras questões que você falou de 5 computadores. Eu acho que até que a senhora, como advogada, esteve lá presente, vivenciou muito mais do que acho que quem assinou a petição, que o advogado, acho que é Matos Filho, não sei, que realmente não tem isso no pedido. Uhum. Então, o que a gente se restringiu aqui foi o que está nos autos, não podemos analisar fora. No caso, o nosso pleito ele ficou muito aberto. Ele tem até essa questão salvo engano, ele está com um valor indeterminado. Exatamente porque é algo que para a gente é difícil de mensurar. Por exemplo, eu ter que refazer uma sala da Receita Federal 5 vezes. Não é difícil mensurar. Se você tiver notas fiscais comprovantes, você vai... Sim, sem dúvida. Não. Só voltando aqui, existe um processo anterior, que foi da última reunião, não foi da Inframérica também, mas era um pedido semelhante, não é? Era da Inframérica esse? Estava com outro diretor. Estou tentando lembrar. Era o processo de Guarulhos, que foi pedido visto também, mas era semelhante. Nesse daqui, o que está aí, embora tenha um valor global, é só o canil, não é isso? Isso, da Receita só são... o que a gente conseguiu realmente fazer um apanhado foi do canil, que foi um pedido extraordinário. Mas a defesa é mais em linhas gerais do conceito. Uhum. Diretor Paz, quer colocar uma coisa? Eu sei que o senhor não estava lá, mas... Infelizmente, só pegando a brecha, doutora, desculpa aqui. Infelizmente, eu também não estava em Natal. Mas o que eu acho que é importante a gente colocar aqui é o seguinte: nós veremos outros processos aqui que giram em cima do mesmo tema, principalmente com relação ao aeroporto Juscelino Kubitschek. E me parece, talvez, primeiro, que se o aeroporto julgar conveniente, que efetivamente ele tome uma decisão um pouco mais específica em relação a esse assunto e traga
para o colegiado. Esse é o primeiro ponto, via, logicamente, a SRA. E outro assunto que eu acho que é importante, que talvez nós devamos pensar a respeito disso, é que, coletada todas essas informações, de repente a gente revigorar esse tema dentro do CONAERO, para alertar aos chefes de setores quais são os problemas que estão sendo vivenciados pelos concessionários no que tange a esse tipo de atuação. Eu acho, inclusive, que a gente realmente deve se debruçar sobre isso, porque nós temos mais 4 aeroportos chegando e a mesma situação vai acontecer, porque os 4 vão ser alfandegados. Sim. Eu acho que nós devemos pegar realmente isso, dar uma estudada, se for o caso, até a agência tomar uma decisão, olha, isso aqui vai caber ou não, né? Como é que se diz? O reequilíbrio do contrato, e CONAERO, encaminhar para o CONAERO a situação, né? Para que lá em cima os órgãos possam tomar ciência. Você disse muito bem, o que talvez a gente, não sei se é o caso da gente legislar ou regular, mas, por exemplo, no que tange a outros aeroportos, o cara tinha, sei lá, por exemplo, 200 metros de área para capatazia, aí passou a ter 1.000. Quanto é que que a aduana ia utilizar, a Receita Federal vai usar? Vai usar os 200, agora ela tem 1.000. Quer dizer, ela ganhou mais 800. Ou seja, existe um direito da concessionária de restringir qual é o tamanho, até que ponto a Receita Federal, seja lá qual for o órgão, pode expandir as demandas dele utilizando aquele bem. Essa é uma coisa que a gente tem que, de repente, pensar. Eu não sei se nós é que temos que regular isso, ou se são os próprios órgãos, se isso tem que ser via CONAERO, mas é um assunto que eu acho que é importante, porque vai implicar em custos para o concessionário. Eu queria até, eu sei que o diretor Ricardo é no sentido apenas do canil, mas eu acredito que seja unânime no sentido de que, se a concessionária tiver as provas, tiver mais documentação e quiser retornar para a administração pública com um pedido mais específico, devidamente comprovado, eu acho que nós vamos analisar, até porque em breve deve sair até um precedente, que é o de Guarulhos, não é isso? Que está em análise já. Então, tá? Mas, independentemente disso, por favor, diretor, voto do senhor. Diretor Juliano ia colocar alguma coisa? Não? Por favor. Vamos lá. Em resumo, requer a concessionária o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em decorrência do cumprimento de exigências feitas por órgãos públicos, que alega não corresponder às obrigações previstas contratualmente e que tiveram por ela realizadas. No anexo 19 do pleito formulado pela concessionária, ela relata que realizou investimentos extraordinários nas estruturas aeroportuárias do Aeroporto Internacional Governador Aloysio Alves, em virtude da necessidade de adequação e benfeitorias solicitadas pelo Ministério da Fazenda às instalações da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento às instalações da Vigilância Internacional Agropecuária, Vigiagro. Em suma, a concessionária argumenta que, apesar de não ser obrigada contratualmente a cumprir as exigências de instalações feitas por órgãos públicos, teve que atendê-las de forma a viabilizar o desenvolvimento das atividades daqueles órgãos no aeroporto. Data vênia, tal entendimento não merece prosperar, mormente considerando o disposto nos itens 2.3.15.1 e 2.3.15.2 do anexo 2, Plano de Exploração Aeroportuária do Contrato de Concessão número 001, ANAC 2011, SBSG, firmado entre a requerente e esta agência. Referido dispositivo contratual, é claro, ao estabelecer o dever atribuído à concessionária de conceder suporte às atividades de órgãos e entidades públicas, conforme eu leio agora, o item 2.3.15.1 do contrato. A concessionária deverá disponibilizar aos órgãos e entidades públicas que possuem a competência legal de prestar serviços no aeroporto a infraestrutura necessária, áreas, mobiliário e equipamentos para a adequada realização de sua atividade. Item 2.3.15.2.
a concessionária deverá consultar os órgãos e entidades públicas e observar o disposto em seus instrumentos normativos na elaboração de projetos e execução de obras. Assim, observa-se que as exigências feitas pela Receita Federal e pela Vigiagro se conciliam com as obrigações da concessionária, a quem cabe observar, além das disposições trazidas pelo contrato de concessão, os requisitos impostos pela legislação e pelas normas emitidas pela Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que tange aos requisitos necessários para sua regular operação no aeroporto. A concessionária argui ainda, em seu recurso, visando rebater a análise técnica apresentada na nota técnica número 4/2017, que, abre aspas, talvez não tenha se expressado da melhor forma possível, porém, o que pleiteou e ainda pleiteia é que sejam consideradas para fins do capto do reequilíbrio econômico-financeiro deste aeroporto, os valores despendidos por ela para atender às exigências de órgãos e entidades públicas instalados no aeroporto, não contempladas aos instrumentos normativos aplicados. Em outras palavras, entende a concessionária que não é de sua responsabilidade executar obras e prover benfeitorias aos órgãos e entidades públicas instaladas no aeroporto que não sejam legalmente exigidas ou mesmo amparadas por dispositivo legal que as justifique. Sobre esse aspecto relevante, se faz considerar o apontamento apresentado pela área técnica, na nota técnica número 64/2017, GRSRA, no sentido de que não restou demonstrado pela concessionária, seja no pedido inicial ou no recurso administrativo ora em análise, que as exigências realizadas pelos órgãos não estavam de acordo com seus normativos ou que extrapolaram o razoável para as necessidades de atuação desses mesmos órgãos. Por derradeiro, cumpre enfatizar, como apontado pela área técnica, que não foram acostadas aos autos, seja no pedido de reequilíbrio inicial ou no recurso interposto, quaisquer prova das alegações da concessionária, notadamente no que se refere aos dispêndios incorridos, o que vai de encontro ao disposto do artigo 5 da Resolução 355, de 17 de março de 2015, que dispõe sobre os procedimentos e disposto no artigo que dispõe sobre os procedimentos e as taxas de desconto dos fluxos de caixa marginais a seres adotados nos processos de revisão extraordinária, nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária federal, que estabelece. Artigo 5º da Resolução 355. O pedido de revisão extraordinária, formulado pela concessionária, deverá ser instruído com, primeiro, relatório técnico ou laudo pericial que demonstre o impacto financeiro verificado e ou projetado em decorrência do evento. E 2, todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito. Dessa forma, em consonância com o entendimento exposto pela área técnica, verifica-se que os argumentos apresentados pela concessionária não estão aptos a alterar a decisão recorrida. Assim sendo, em todo o exposto e com base no conteúdo dos autos do presente processo, reconheço do recurso interposto pela Inframérica, concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante S.A., especificamente no que diz respeito ao seu item 5, nota técnica número 4/2017, GRSRA, que tratou do evento contido no anexo 19, das inconsistências verificadas em relação às instalações destinadas aos órgãos públicos, constantes do pleito inicial de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E voto pelo não acolhimento do recurso interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos. É como eu voto, senhores. Diretor Juliano.
Acompanho o relator. Diretor Hélio. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Aprovado por unanimidade. Obrigado, doutora Paula.